Eu tenho aqui na minha mão uma cópia de uma página da Gazeta do dia 1º de novembro de 2006, que coloca muito bem as contribuições feitas à campanha eleitoral do nosso atual governador pelas empresas poluidoras aqui do Espírito Santo. São as maiores contribuintes. Eu tenho aqui uma outra página muito interessante da Gazeta, é a primeira página, que mostra a situação, uma fotografia que a gente pode ver quando atravessa ali a terceira ponte, praticamente todos os dias, né? A paisagem vira pó, e isso aqui depois da instalação das Unidefensa. A data do jornal é de 28 de novembro de 2009. Aqui, uma dona de casa com as mãos sujas, do mesmo jornal. E aqui, uma página de propaganda da empresa, onde o céu está de um azul reluzente. Essa foto parece ter sido feita no Polo Sul. A gente acompanha isso há muito tempo. E essas histórias, que são histórias da carochinha, eu já estou cansado de ouvir. Vocês que talvez, alguns que ouviram pela primeira vez, talvez tenham se impressionado. O DNA do pó é colocado como uma dificuldade muito grande saber qual é o DNA do pó. Mas todo estudante atento do segundo grau, que estudou física, que estudou química, sabe que basta apenas um prisma e um espectroscópio, com um fundo da escala do branco. Botou ali, agregou essa poeira com um pouquinho de cera ou parafina, né? Queimou, fotografou e está lá denunciado todos os elementos químicos componentes dessa poeira. Aqui, 19 de maio de 98, aumenta a poluição na Grande Vitória. São inúmeros os recortes de jornais que eu coleciono, né? E aí eu tenho uns 50 pelo menos, né? Eu gostaria de chamar a atenção para o depoimento do professor da universidade, onde ele diz o seguinte: a gente vai lá? Não, pede para o IEMA. E depois os acordos, quem é que financia as pesquisas dele? A Vale do Rio Doce. É para ter credibilidade? Não só o impacto, a poluição que nós vemos é a menos perigosa. E os gases que saem de lá, né? Tem um versinho aqui naquele livro que diz o seguinte: dizem alguns estudiosos que dos males os menores são os minérios que nós vemos, pois os gases são bem piores. E o impacto social que essa empresa causa no nosso ambiente? Esses mega caminhões transportando pelas nossas vias precárias, destruindo os esgotos, as instalações de água, causando esse tumulto no nosso trânsito, a quantidade de imigrantes que chegam aqui, que nós temos que providenciar escola, temos que providenciar hospitais, temos que providenciar moradia, né? Porque depois, essa, por exemplo, expansão da Vale agora, com essa nova usina, vai empregar, segundo o depoimento do pessoal da própria Vale, no Colégio Marista, lá em Vila Velha, 300 pessoas, né? E estão destruindo uma possibilidade de um futuro grandioso para o nosso Estado, um futuro vocacionado pela posição geográfica que nós temos, pela beleza do nosso litoral, que seria de investimentos em turismo. Um hotel de médio porte emprega 300 pessoas e sem chaminé, e com vida saudável. E nós devíamos tomar algumas providências que são sugeridas aqui nesse documento. A primeira delas é convidar representante do Comitê Assessor em Doenças Pulmonares, Ambientais e Ocupacionais do Ministério da Saúde para visitar o Espírito Santo e estabelecer cooperação para investigar a poluição atmosférica. Segunda providência que a gente sugere: impedir a construção de novas siderúrgicas na faixa litorânea do Espírito Santo,
considerando esta área nobre, rica em paisagens naturais notáveis, como de interesse social para o desenvolvimento do lazer, esporte e do turismo. Terceira sugestão, considerar como imprópria a contratação e permanência no cargo de secretária estadual do Meio Ambiente, a ex-diretora da empresa que realizou e realiza os projetos de impacto ambiental para as grandes poluidoras, empresas que mais contribuíram com dinheiro declarado para a campanha política do governador. Aqui tem um outro adendo, que é o seguinte: essas grandes empresas, elas geram IPI. IPI é um imposto federal. Como dizia o governador Cristiano Dias Lopes, que a Vale só deixa aqui no Espírito Santo a fumaça e o apito do trem. Esses recursos são capitalizados pelo governo federal. E nós temos um governador fraco, uma Câmara fraca, um Senado fraco, que é incapaz de impor, né, um retorno, uma compensação, né, que seja correspondente ao que nós doamos para o governo federal. Nós somos o penúltimo estado da federação a receber repasses do governo federal. É por isso que nós estamos aí cheios de problemas. Eu fui visitado, a questão de um mês atrás, pelo ministro Antônio Herman Benjamin, do Supremo Tribunal Federal. Ele está preocupado com a situação aqui no Espírito Santo. Ele é considerado o ministro do Meio Ambiente. Eu fui visitado por um ex-diretor da Vale Internacional, que também mostrou a hipocrisia com que esse problema tem sido tratado aqui no Espírito Santo. E a quarta providência que a gente sugere é estimular as nossas universidades e escolas técnicas para não ficar na dependência de recursos das poluidoras, né? E a realizar pesquisas científicas e a produzir laudos que possam dar sustentação às demandas judiciais que ocorram, provocada por aqueles que se sentem prejudicados pela poluição atmosférica. Nós precisamos desses estudos, porque toda SA entende a linguagem jurídica e toda acionista dela teme reclamações na justiça por indenizações. Essa questão da chuvinha que foi falado aí, sobre o minério, me garantiram com certeza de que os compradores de minério exigem um mínimo de umidade. Então, isso está comprometendo a qualidade do material exportado. Eu não acredito que isso seja ainda realizado. Mais um minuto, por gentileza, para concluir. Senhor? Mais um minuto, por gentileza, para você concluir. Eu quero mostrar também um outro recorte de jornal, esse aqui pequenininho. Inclusive da coluna social, que diz o seguinte: esse recorte é do dia 14 de março de 2010. E ele diz o seguinte: que os apartamentos em Vila Velha que compraram com varandas para o mar, tem que fechar, obturar essas varandas, né? E que em Vila Velha tem aumentado muito o pó de minério, o pó preto. Tem gente contratando mão de obra extra para cuidar do problema. É a mais nova categoria de trabalhadores, os tiradores de pó. Tá? Então, gente, vamos ouvir essa conversa que eu venho ouvindo há quase 40 anos, né? Com espírito crítico, pelo menos, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Kleber. Kleber usou a tribuna por 7 minutos.